ser proferida pela professora Ana Carla Harmatic Matos, advogada com ênfase em Direito de Família e Sucessões, mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito Humano pela Universidade Internacional de Andalucia, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito e professora na graduação, mestrado e doutorado da UFPR, diretora da região sul do IBDFAM, vice-presidenta do IBD Civil, e a professora deverá responder à questão: são válidas as disposições patrimoniais e existenciais do pacto antinupcial? Saúdo os meus colegas de painel, doutora Simone Tassinari Cardoso, Ana Carolina Bochart Teixeira, Viviane Girardi, ao professor Ricardo Calderon, nosso representante da condição masculina. Agradeço aqui de público o corpo e a alma da organização desse evento, que é Jaqueline Lopes Pereira. A Jaqueline foi a grande... Estamos aqui, muito trabalho e madrugada desafio da Jaqueline tivemos. E com entusiasmo vamos para mais esse encontro, né? Nosso 5º encontro do IBD Civil, com esse campo de ideias, ideais e debate que nos une, tratar da seguinte questão. A questão que me foi tocada, que diz: são válidas disposições patrimoniais e existenciais de um pacto antinupcial? O meu objetivo aqui é traçar limites e possibilidades desse relevante instrumento, apontar controvérsias, elencar posicionamentos e dizer da potencialidade que ele teria para o nosso país, pouco utilizada ainda, né? Nós temos aqui um espaço para crescimento de um âmbito muito caro ao direito civil, né? O campo dessas liberdades legítimas. Então, a primeira argumentação que trago, que o 1511 do Código Civil diz que através do casamento nós temos a comunhão plena de vida, como sabemos, e tradicionalmente o pacto serviu para esse campo de autonomia privada, especialmente para elencar o regime de bem, que não da comunhão parcial, como sabemos, né? Para escolher aquele outro regime de bem. Costumo brincar com meus alunos, o outro cardápio dos regimes de bem que temos, né? Escolher entre a separação total, comunhão universal, participação final de aquestos, e aqui criar aquele regime de bem misto, né? Poder ter oportunidade num pacto antinupcial, ainda que nós temos que dialogar muito com os cartorários tabeliães nesse sentido, diálogo não muito fácil, sabemos, mas que podemos criar um outro regime de bens diferente para essa realidade, né? Aqui nós estamos no campo do consenso, do tradicionalmente utilizado no nosso país. Só que contemporaneamente, um pacto antinupcial tem sido um importante espaço de autodeterminação. Um campo onde nós poderíamos avançar essas temáticas aqui no direito de família. Trazendo a experiência norte-americana, né? Lá, nossa imagem que temos é que antes que duas almas se encontrem, dois advogados, né, passam a entabular tantas questões, né? Eu fico imaginando aquelas monetarizações por traição, né? Se tiver uma traição, multa de tanto, eu fico pensando a avaliação, a análise econômica de um momento, ou como se a gente apresenta esse contrato, né? Ainda que eu não saiba muito, tanto como alguns dos senhores, como anda as baladas, mas ainda saímos, né? Ainda estamos junto com nossos alunos que, digamos assim, estão buscando o seu parceiro ideal, e não sei, na nossa realidade, em que momento a gente apresentaria um pacto antinupcial ou mesmo um contrato de união estável, entabulando cláusulas nesse sentido. E nesses países cuja experiência nos parece ser mais contratualista na família, mesmo lá, como essa importante professora estuda, há um falso otimismo de que os casamentos durarão e a crença de que discutir os termos de um pacto antinupcial poderia ser um sinal de incerteza sobre o casamento. Então, a pergunta dessa professora, lá para a realidade norte-americana, porque há tantos poucos pactos antinupciais mesmo lá. Segundo ela, ainda que as pessoas saibam que 50% vai resultar em divórcio desses casamentos, a mesma pessoa acha que para si própria 11% só acha que poderia se divorciar. Então, realmente, o otimismo frente às relações afetivas estão presentes.
E 62% dos entrevistados acreditam que a solicitação de um acordo pré-nupcial indica incerteza sobre o sucesso do casamento, né? Não é uma boa publicidade, né? É um bom modo da gente pedir, vamos viver a dois, primeiro vamos discutir algumas cláusulas de um pacto antinupcial. Contudo, a gente verifica que no Brasil cresceu 36% o número de documentos lavrados em todo o país, como aqui noticia o IBDFAN. Sim, é para outras realidades, especialmente das famílias recompostas e para aqueles que querem, sim, num ato de liberdade maior, escolher um outro modelo de família. Aqui que nós estamos, né, com uma presença mais notória acerca dos pactos antinupciais. Mas no Brasil, quais seriam as possibilidades e os limites de um pacto antinupcial? Alguns casais optam pela inclusão de cláusulas diferenciadas no pacto como um pagamento de um valor previamente determinado conforme a duração do casamento, as indenizações por tempo de convivência, seria como que os alimentos, né? Aqueles alimentos que a gente imagina por compensação e não, que mais seria na verdade uma indenização e não alimentos propriamente ditos. Multas em caso de traição, definição por quem ficará com os animais de estimação, entre outros, são algumas das possibilidades que se apresentam no Brasil. Mas aí que vem a reflexão a partir da doutrina, que assento minha querida companheira de mesa, Ana Carolina Borchardt Terceira, em parceria com a Renata, outra dileta amiga da autora, que está lançando o livro logo mais, que é necessário que o ordenamento jurídico garanta, de forma legítima, os iguais espaços de liberdade de atuação, para que no âmbito familiar, cada um possa constituir sua família a partir do modelo que bem atenda às suas necessidades de livre desenvolvimento, de personalidade e proteção da sua concepção de dignidade. Não é um momento a priori elencando exatamente as questões que nós vamos dar conta do que é possível desse conteúdo, né? Nós temos que adentrar nesse campo que é próprio do tema do nosso congresso atual, né? Entre o direito civil, a Constituição e uma interpretação realmente sistemática das possibilidades. Validade da cláusula prevendo a dispensa da autorlocutória conjugal na alienação de bens particulares, se o regime for participação final de aquestos, é aquela previsão certeira, tranquila de um pacto antinupcial. Especificar bens que tinham antes do casamento de modo a evitar confusão patrimonial, estamos no campo do tranquilo, nem o professor Simão vai discordar comigo desse momento, professor Simão. Mas no campo das possibilidades, a validade de pactos antinupciais, elegendo o regime da separação convencional de bens em casamento dos septuagenários. Aqui o professor Simão também está comigo. Ou seja, aquelas pessoas onde o casamento acima de 70 anos estariam sobre o regime da separação obrigatória de bens. Contudo, essas pessoas querem eleger a separação convencional. Por que motivo? Porque como nós sabemos, a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que é de 64, foi recentemente julgada novamente em vigor entre nós. Ou seja, no regime de separação obrigatória, comunicam-se os bens adquiridos honorariamente na constância do casamento, sendo presumido o esforço comum. Então, aqueles sob o regime da separação obrigatória poderão comunicar aquestos. E, nesse sentido, poderão optar em convencionar a separação de bens para se evitar a comunicação dos aquestos. Sou francamente favorável a essa hipótese, né, que há uma discussão, a Ana Luísa Nevares, que aqui está comigo, o professor Zeno Veloso tem um artigo nesse sentido, e nós temos o provimento 8 de 2016 da Corregedoria Geral de Pernambuco, que, citando vários juristas entre nós, inclusive o nosso querido Delgado, que aqui encontra-se presente, o professor Simão, defendem a possibilidade de, mesmo no regime da separação obrigatória, se convencionar a separação legal, do qual estou completamente de acordo. Ainda somos daqueles que entendemos que a gente poderia eleger que para o regime do direito de família estamos sobre a separação convencional e para fins sucessórios sobre o regime da separação obrigatória. Não vejo problema nenhum. Súmula não pode ser considerada norma de ordem pública. Estamos no campo de liberdades patrimoniais das pessoas envolvidas e eu acredito especialmente
para as famílias recompostas, para os recasados, para as pessoas que querem ser felizes depois dos 70 anos e escolhendo exatamente o que querem dos seus bens, não teríamos problema nenhum. Contudo, em sentido contrário, decidiu-se que quem é obrigado ao regime obrigatório não pode eleger o convencional. Ocorreu a modificação do entendimento da Corregedoria Permanente de São Paulo para indeferir a realização da substituição do regime da separação legal pelo regime da separação convencional. Então, aquilo que se permitiu em Pernambuco, aqui em São Paulo, nessa decisão recente de 8 de 2017, não se permitiu. Sou daquelas que acreditam que a doutrina tem que trabalhar para poder melhor dar base para essas possibilidades que me parecem legítimas. Ainda outras possibilidades, como compensar o impacto na carreira profissional daquele que se dedica aos filhos. O campo dos alimentos tradicionais do direito de família não estão dando a oportunidade para os casais definir acerca das suas questões patrimoniais e no impacto que tem sobre aqueles que se dedicam à criação dos seus filhos nas suas carreiras. Nada impede que seja convencionado algo nesse sentido. Eleger a solução de eventual divórcio por mediação e arbitragem, o professor Paulo Nalim concorda, acredito que é uma grande e importante possibilidade de melhor usarmos o instrumento do pacto para essas possibilidades, especialmente aspectos patrimoniais, mas acredito que também deveríamos ter aqui importante abertura das escolhas existenciais. Quais seriam os limites, portanto? O pacto com cláusula contrária à lei será considerada nula, a convenção à cláusula constante do pacto que conflitue com uma disposição absoluta de lei, ou seja, que colida com normas de ordem pública. Isso nós sabemos do ponto de vista da tradição do direito civil, e já se teve decisão que excluiu o direito de associação que estava no pacto antinupcial, né? Recurso especial, cônjuge supérstite, concorrência com ascendente, independentemente do regime de bens adotado, exclusão do sobrevivente na sucessão do decúgio, nulidade da cláusula. Houve uma decisão nesse sentido. Aguardo com muita ansiedade a tese do Felipe Frank, que defende a possibilidade, numa interpretação sistemática, de solução diversa. Não é? Nós estamos aqui no campo do tradicionalmente reconhecido e há uma abertura hermenêutica agora, sob a orientação do nosso querido professor Carlos Pianovski, de uma outra reflexão a partir da temática. O voto do professor Barroso na inconstitucionalidade do artigo 1790, para quem acompanhava ao vivo a transmissão, achamos que num determinado momento o professor Barroso até avançou na temática, não ficamos seguros se ele realmente estava possibilitando, através do pacto, a exclusão da concorrência sucessória. Felipe Frank hoje me garantiu que no voto escrito a interpretação é clara, não sei se está contaminado com a sua própria tese, mas disse que a interpretação é clara, que o Barroso sim permitiu no pacto. Discorda aqui minha amiga Ana pela expressão corporal, mas há quem entenda que no voto do 1790 eu só acompanhei a leitura, o voto escrito, Felipe hoje me disse que está disponível, que o Barroso teria oportunizado a questão de não haver concorrência sucessória obrigatória, através de pacto antinupcial fica a referência para a construção dessa temática. Não é permitido renunciar a alimentos, alterar a ordem de herdeiros, impedir que algum dos cônjuges peça divórcio, que depois de divorciado não possa mais constituir família, determinar a guarda de eventuais filhos. Ainda há quem doutrina fala de tornar obrigatória a vasectomia, para não ter mais pessoas para concorrer com seus filhos ao patrimônio, etc. Mas, por óbvio, essas questões não merecem melhor reflexão. Com relação à retroatividade da separação absoluta. Quem viveu um período de união estável e depois faz um pacto de união estável, um pacto antinupcial para prever separação total de bens. Como sabemos, recentemente o STJ tem dito que os contratos de união estável não podem ter retroatividade de exclusão de regime de bens. Contudo, nessa curiosa decisão aqui noticiada, 3 anos desde o início da união fizeram um contrato de união estável com função retroativa, elegendo separação total de bens, casaram e o pacto antinupcial com regime de separação total de bens. Imagine a vontade que a separação fosse total, não é? As pessoas fizeram contrato de união estável, prevendo a retroatividade,
para dizer bem, para deixar bem claro, casaram, fizeram o pacto antinupcial e elegeram o regime da separação de bens. Eu, nesse sentido, sem dúvida nenhuma que se tenha acerca, digamos assim, da exclusão de fraudes, erro, dolo, qualquer coisa que tenha nesse sentido, está claro que as pessoas estão usando uma possibilidade de uma liberdade que deveria ser oferecida nesse campo do direito civil acerca dessa temática. Mas as cláusulas relacionadas aos deveres conjugais, né? Aqui entramos naquele campo das decisões existenciais sobre os modelos de vida. Sabemos que o artigo 1513 do Código Civil veda qualquer tipo de interferência externa na família, né? Pessoas que quiserem, através do pacto antinupcial, tratarem de questões que não dizem respeito ao patrimônio, mas suas decisões de modelo de existência, coexistencialidade, perfis, e aqui estaria as cláusulas que mais geram aquelas discussões, digamos assim, viscerais, que são as que se referem à exclusão do dever de fidelidade e à questão da coabitação, como sabemos. E aí eu diria aos senhores, usando aqui a doutrina do nosso querido presidente, professor Gustavo Tepedino, nesse importante texto de contratos de direito de família, não podemos a priori definir se essas cláusulas são ou não são válidas. Nós devemos verificar, no caso concreto, o merecimento de tutela da vença, evitando-se, evidentemente, qualquer tipo de precificação da liberdade existencial ou da submissão dessa à remuneração pecuniária. Mas não podemos, a priori, dizer se podem ou não estar presentes. Será à luz da realidade vivificada que podemos verificar com maior precisão se determinados valores estão presentes para que as pessoas possam, sim, guardar devidas precauções todas ligadas ao direito fundamentais e existenciais, se ali estamos dentro de uma liberdade que deveríamos tutelar. Então, conclui-se respondendo à indagação. Sim, são válidas disposições patrimoniais e existenciais dos pactos antinupciais. Cabe à doutrina refletir como o exercício das liberdades legítimas não se configura uma aniquilação da liberdade e da dignidade do outro, uma interpretação sistemática. E aí eu vou acabar concluindo com a citação do meu querido parceiro de tanta jornada, o professor Carlos Eduardo Pianótico Buzik, que o tratamento diferenciado de certas normas jurídicas é possível e exigível quando o respeito às liberdades coexistenciais assim demandar, uma vez que as formas diferentes de autoconstituição e, portanto, de exercício de liberdade positiva podem exigir do jurídico diferentes formas de proteção, que não caibam necessariamente em modelos legislativos prévios. Agradeço a atenção de